A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui nesse momento que é importante para todos nós. Nós aqui, como diz sempre Pedrosa, somos os primeiros ouvidos a ouvir e tendo a oportunidade de passar o ensinamento de Jesus. Só podemos agradecer e com isso vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre viagem ao exílio. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus, neste momento vem a mim. Tenho ânsia de encontrar-te nas veredas do pensamento, divisar clara a tua excelsa figura, olhando para mim no doce e suave magnetismo do olhar profundo que substancializa de amor os mais secretos pensamentos e desejos. Tu me entendes e o teu olhar de compreensão anula os meus sofrimentos, realiza as minhas aspirações, desperta minha felicidade. Por isso, Jesus, procuro realizar-me atraindo-te a mim. Nessa hora, nesse exato momento, penso que me envolves com a tua presença. Pões a mão sobre mim e me abençoas amplamente. O meu ser, que é corpo, mente e alma, está sendo abençoado por ti. Tua santa bênção, Jesus, significa para mim disposição para resolver problemas, alegria, otimismo, confiança em mim e em ti para sempre. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando viagem ao exílio. Não fosse a terra abençoada, a escola de almas, onde a divindade oferece tesouros de valor incalculável aos seus aprendizes, e poderia ser considerada uma região de exílio, na qual se oferem os recursos para o desenvolvimento espiritual indispensável para a glorificação imortal. Sim, a Terra ela está evoluindo lentamente, nós já fomos um planeta primitivo, já estamos na fase ainda de provas e expiações, com destino ao longo do milênio de chegarmos à regeneração. Mas, às vezes se entende até que é um exílio, né? Alguém que vem para cá. Mas estamos aqui para aprendermos, aqui não tem espíritos altamente evoluídos e perfeitos. Para os espíritos nobres que formam as falanges da luz da erraticidade, o mergulho nas sombras densas do planeta representa uma viagem de alto significado e um país de degredo, no qual o primarismo predomina e as lutas lamentáveis entre as criaturas são clima normal e ambiental. Até para uma entidade elevada chegar aqui no nosso orbe tem dificuldade, porque
é uma névoa densa, né? Pesada, que eles têm que ultrapassar. Eles, no entanto, acostumados a excelentes regiões onde não mais existe a dor, não mais as discórdias, provas, nas quais as harmonias siderais constituem um poema indescritível, sonoridade permanente, e paisagens são iluminadas por tonalidades opalinas de incomum variedade, anunciando os afetos de sabor eterno com os quais convivem. Também as aspirações de infinitude fazem parte do esquema da afetividade vindo ao mundo de sombras para conduzir os calcetas encarcerados nas hórridas prisões de carne a fim de os libertar. Então imagina, eles vivem nesse mundo de tranquilidade, de harmonia, de afeto, de amor, para chegar aqui e muitas vezes ter que libertar, né, desse casulo, dessa prisão temporária que é o nosso corpo. Espíritos muitos endurecidos, recalcitrantes no erro. As dificuldades são inúmeras, imensas. Voluntários do amor compreendem que sua felicidade faz parte do esquema de devotamento aos amargurados trânsfugas dos deveres, que optam pelo retardamento na estrada do progresso, incapazes, por enquanto, de aspirar à perfeição relativa que lhes está destinada, porque, eirados nas paixões primitivas, nelas se comprazem. Quantos irmãos estão mergulhados nas trevas que existem aqui, inclusive no nosso próprio país? Se prendem aos valores temporais, né, materiais, dos títulos que são passageiros, se colocam acima dos demais, não sabem o dia de amanhã. Munidos de extrema paciência, esses irmãos convertem-se em anjos tutelares dos rebeldes, buscando arrancá-los dos paiús do sofrimento, e que se arrojam, orientando-os quanto aos meios de afastarem dos labirintos tormentosos, utilizando da oração, da misericórdia, para com suas vítimas e algozes, lobrigando a renovação interior e a esperança de felicidade. Lembrando que eles oram tanto para a vítima quanto para o algoz, porque vê neles filhos de Deus. Em diferentes situações, obviamente, mas são todos dois, ou todos filhos de Deus. Muitas vezes, não reconhecidos pelos déspotas e mesmo recusados, insistem suavemente, sem desrespeito às leis de justiça, devotamento e da misericórdia, para que se desintoxiquem dos vapores mórbicos do pensamentos e hábitos doentios, experimentando o oxigênio saudável da paz, da alegria, que a todos está reservado pelo prodigalizador de mercês. Na verdade, o que acontece é que nós também temos essas experiências. Todos aqueles que participam das reuniões medianímicas nas casas espíritas já tiveram oportunidades de encontrar determinados espíritos que vêm através de um médium psicofônico endurecido. Por mais que o doutrinador tenha aquela paciência, tenha amor, ele nem aceita de fato as orientações. Quer continuar como está, revoltado, tentando fazer justiça com as próprias mãos. É o livre-arbítrio. Infelizmente, digo infelizmente porque sabemos que ele continuará sofrendo. Temos que respeitar. Eu vou para outro lugar porque isso aqui não me interessa, não sei o quê. E vai, livre. Lógico que tudo isso gera as consequências graves para ele, mas escolha. Deus não ensinou ninguém a tirar a sua própria vida e nem insultou o homem a tirar a vida do próximo. Agora as pessoas fazem pelas suas escolhas, mas não ficarão impunes, podem ter certeza. A cobrança é muito grande. Caminhando pelos sítios de auxílio punitivo, sofrem as condições ambientais, experimentando o pesado fardo das circunstâncias morais do planeta, de que já se haviam libertado em sublimes testemunhos de amor e de caridade. A semelhança dos sóis rutilantes diminui a potência da sua luminosidade para não humilhar os sensitivos, os sentidos da escuridão, que preferiram as claridades diamantinas da fraternidade que lhe estavam ao alcance. Não fossem os seus testemunhos de abnegação e de entrega nesses horridos ambientes, gerados pelas mentes perversas, mantidos pelas promíscuas, ali não luziam a compaixão nem a esperança, qual antivera Dante na entrada do inferno na sua divina comédia.
Então essa comédia de Dante retrata tudo isso que estamos falando. Regiões umbralinas, porque na verdade o inferno não existe, mas regiões sim de sofrimentos e expurgo muitos desses irmãos passarão. De outra forma, esses infelizes habitantes das regiões de indescritível horror são também filhos de Deus, não podemos esquecer, que se arrojaram ao infortúnio após repetirem muitas vezes os mesmos desatinos, enquanto dominados pela selvageria e odiandez, né? Como, por exemplo, agora recentemente, eu estava assistindo no telejornal, um homem que mata a esposa, os filhos e depois se mata. Olha, esses irmãos que perderam a vida sofrerão, obviamente, né, a saída rápida do corpo, um momento de dificuldade, de aceitação, mas com o passar do tempo compreenderão, talvez estão ligados a um certo resgate, não. Mas o cometido, né, o assassino e ao mesmo tempo suicida, esse está comprometido talvez por muitas e muitas encarnações. Talvez não consiga resolver nem sequer na próxima, de tamanho débito com a justiça divina. Então esse pai de família, ele vai ficar primeiro distante de todos os seus. Se a intenção dele era se matar para ficar junto, cometeu o maior erro da sua vida. Porque ele vai para uma região trevosa enquanto os outros vão para um tratamento mais adequado. E aí passam às vezes séculos sem se reencontrarem. É o sofrimento, né? Mas as pessoas buscam muitas vezes com as próprias mãos. Falando sobre isso, a gente vê, é bom chamar a atenção como o Pedrosa falou. Muitas pessoas acham, perdi meu ente querido, vou me suicidar para encontrar com ele. Jamais. É como ele falou, aquele que foi, se teve uma morte natural, vai prosseguir sua vida espiritual, ele vai acordar, sua consciência vai cobrar, ele pode ser ajudado ou vai ser acolhido. A vida dele é a vida dele. Agora, aquele que cometeu o suicídio para se encontrar, vai para um abismo de distância entre o outro, né? Ele vai chegar na espiritualidade, entender que não se matou, porque a doutrina espírita mostra que a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte, porque nós somos, a partir do momento que nós fomos criados, somos imortais, seremos eternos. Então, o que pode acontecer? O corpo morre, mas o espírito continua. Então, o suicida chega na espiritualidade, se vê vivo, só que agora, como o Pedrosa explicou, um caminhão de dívidas, que não sabe quanto tempo ele vai, ou quantas reencarnações, talvez ele tenha que resgatar, para, vamos dizer assim, tirar, né, esse marasmo que ele absorveu com o suicídio. Tomaram conhecimento das lições libertadoras do Mestre Jesus de Nazaré, chegaram mesmo a vincular-se a alguma das incontáveis escolas de fé, mas preferiram o mundo enganoso e suas oferendas mentirosas às esplêndidas concessões da paz derivada dos deveres rigorosamente atendidos, tendo como projeto a aventura plena. Então, a pessoa vai, às vezes, tem a oportunidade de ser, como dizia o Chico, vamos apresentar nossos filhos a Deus, depois eles escolhem a religião, independente da religião, toda religião que vai pegar o amor ao próximo e o seu refazimento como pessoa para se melhorar, é a religião adequada. Porque Jesus não criou a religião. Então, nós estamos ligados a uma escola de fé, mas só ir por ir, vou no templo ali, às vezes até para aparecer, né? Eu sou religioso. Como você age em relação aos postulados da sua escola de fé? Você faz caridade? Você se transforma numa pessoa melhor? Você tem o olhar de Jesus para as pessoas? Então, é muito interessante a gente parar e ver isso aí. Não adianta a superficialidade. Você não vai aproveitar a sua reencarnação. Estamos reencarnados para crescer espiritualmente. O que é isso? Vamos fazer a nossa reforma íntima e amar o próximo. Fazendo a ele o quê? Aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Fazer a caridade moral, a caridade material.
E a gente lembra essa grande mensagem de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar para amar o próximo. Então, vi no outro dia uma mensagem do Haroldo Dutra, disse: você está num avião, há uma pressurização, caem as máscaras. O que você tem que fazer? Colocar primeiro em si, para depois se ajudar os outros. Então, isso não é egoísmo, não. É o que deve ser. Você vai pensar em você, se transformar numa pessoa melhor, e depois você vai ter condições de amar o outro. O Rossano Klinge diz que às vezes encontram-se mães estão desencarnadas porque elas se preocuparam em botar a máscara primeiro nos filhos. Então isso é uma grande lição para nós. Temos que nos amar. Então, como eu me amo? Eu me amo quando eu faço a minha reforma íntima. Pode ser pouca coisa, mas eu tenho que entender. Jesus disse: não julgueis para não ser de julgar. Exerça o perdão, tenha paciência, tenha misericórdia, tenha indulgência, tenha tolerância, tenha paciência e ame. Aí quando você começa a ter esses valores que estão em você, Jesus disse: vós sois deuses, os valores estão em nós. Faça brilhar sua luz, a luz está em nós. Aí como fazer brilhar a luz? É esses sentimentos, essas virtudes que estão latentes, elas precisam ser afloradas para mim e para os outros. Quando eu começo a ter esse entendimento, quando eu começo a amar o próximo e fazendo a ele tudo possível, suprindo as necessidades dele, seja material, seja moral, espiritual, é o momento que você está amando a Deus. É assim que funciona. Então, é pegar realmente os ensinamentos de Jesus e pôr em prática. Não só pro forma, não só com palavras, mas com ações. Fé sem obras é morta, como nos disse Tiago. Negociaram com moedas vis a verdade e a honradez, malsinando as vidas que se lhes entregaram confiantes, enquanto esbanjavam a mentira, a sedição, preconizando a concórdia e a paz. Muitas vezes a gente tem que estar em alerta. Nem tudo que brilha, como diz o outro, é ouro. Se a gente recebe um ensinamento ou alguém nos fala alguma coisa, o que Kardec nos ensinou? Crivo da razão. Porque muitas vezes minha mensagem, a pessoa fica encantada, né? Foi espírito X. Para a espiritualidade, o nome que está assinando ali, pouco importa. Agora, qual a veracidade daquela mensagem? O que ela está se comparando ao Evangelho? Ela está de acordo? Isso é usar o crivo da razão, para a gente não ser ludibriado, para a gente não entrar na sedução, na mentira, porque isso tudo vai nos levar ao quê? A não ter paz, a não ter concórdia. Vamos sair dos trilhos, vamos sair do caminho. Então, se eu tenho essa lucidez, que eu tenho um Evangelho, que eu tenho os ensinamentos de Jesus, para que eu vou me ligar a outras fantasias? Tenho ali o básico. Então, vou pegar aquele básico, vou estudar o básico, vou interiorizar isso em mim e, na medida do possível, fazer a transformação. Porque é difícil, nós somos muito afeitos a erros. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então ainda somos espíritos que estão engatinhando praticamente. Jesus trouxe a mensagem, mas muitos de nós, quantas reencarnações já vivemos e não aprendemos? Não tenha tido de nossa parte a vontade de fazer. Então, lembro, somos trabalhadores da última hora, porque nós ainda não aprendemos em horas anteriores. Porque senão a gente não estava mais aqui no planeta de provas e expiações. A gente teria ascendido. Então, alerta. Nem tudo que nos chega é bom para nós. Posso fazer tudo, como disse Paulo, mas nem tudo me é lícito. Então eu tenho que ver o que é bom para eu fazer, o que é bom para eu pensar, né? Então, crivo da razão. Ultrajaram-se pelo abuso das energias genésicas,
nos pastos do prazer sensual sem nenhum respeito pelas suas elevadas funções. Aplicaram o rigor das leis contra os outros, enquanto delas se utilizavam para apoiar-se no crime, na insolência e na crueldade. Se você fugir dos ensinamentos de Jesus, se você olhar o seu próximo para isso, os prazeres sensuais, para a maldade, para o crime, para a crueldade, você saiu do caminho. Mas você pode voltar. Porque se você começar a enveredar por um atalho, você tem o livre-arbítrio de voltar. Epa, aqui não é para mim. Volto, peço perdão, não preciso me flagelar por isso. Eu tenho que entender que eu sou afeita a erro. Peço perdão, mas é como diz a Joana de Anjos. Esse perdão não é em vão, só de palavra. Volta atrás, refaz, faz de novo, volta para a trilha, porque Jesus está esperando a gente lá nesse caminho. Então, a gente tem que aproveitar tudo que nos chega, porque às vezes chega de propósito, ou para nos intuir fazer o bem, ou então para nos testar. Até que ponto a gente já melhorou? Até que ponto a gente tem um ensinamento bem arraigado em nós e que vai nos fazer não recalcitrar, não vai nos fazer errar, porque a gente tem uma possibilidade de, no momento de fragilidade, orar. Então você entendeu o que você vai fazer, vigiar, e você vai entender que errou, mas você tem uma coisa preciosa à sua frente, que é orar. E Deus vai mandar seus benfeitores espirituais para te ajudar, para te intuir, tirar daquele caminho, trazer outra pessoa que vai te levar a fazer coisas que vão valer a pena para a sua reencarnação. Converter os programas de iluminação em roteiro de sombra, assim como em destruição as lições de solidariedade. Jesus nos mostra a importância de olhar pelo próximo. A gente está vendo um mal, a gente não vai compactuar com ele, a gente vai não entrar nesse caminho e vão parar e orar. Porque Jesus disse, combatei o mal com o bem. Então você está vendo uma coisa errada, você vai agredir, fazer alguma coisa errada, você está errado, você vai se comprometer e não vai resolver. Ao passo que se você orar, você resolve o seu problema e o do próximo, porque ajuda virá. Então é muito importante a gente entender que nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, buscar, na medida do possível, volto a falar, o nosso crescimento espiritual, fazendo nossa reforma íntima. Olhar o próximo com o olhar de Jesus, fazer todo o bem que seja possível. Isso é amar a Deus. É isso ter o entendimento. O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta? Então, a solidariedade tem que fazer parte da nossa vida. Eu não posso olhar só para o meu umbigo. Eu não vivo sozinho. Ao meu lado, em todas as circunstâncias, seja na família, no trabalho, no templo religioso, nos amigos, eu estou cercada de pessoas que precisam de mim assim como eu preciso dos outros. E a gente tem que lembrar que Jesus, na passagem do trigo e do joio, ele falou dessa convivência. Você abriu brecha dentro da sua atitude para ser influenciado negativamente. Então você percebeu, vai orar. É muito importante a gente entender isso. Joana de Anjos diz, vivemos porque convivemos, e a gente vive através da convivência de outras pessoas. Onde vão a astúcia e a ausência de sentimentos do espírito que se apega às formas físicas, às sensações, aos engodos da matéria, em detrimento dos complexos deveres para com a sua realidade. Tem necessidade de saber o caminho trazido por Jesus, para não entrar nisso aí, nesses engodos da matéria, para você não viver de sensação. Nós temos que viver o amor. E amor é a nossa meta. Então, quando a gente faz a reforma íntima, estamos nos amando. Quando você ama o próximo, ajudando, você está amando. Então, a gente não pode prescindir do estudo, fazer o que a gente está fazendo, prescindir dos ensinamentos de Jesus. É o nosso farol. Ele veio com essa missão, trazer para nós os seus ensinamentos.
E ele, à época, esteve aqui, ele disse: não posso ensinar tudo, porque o homem ainda não está preparado. Mais adiante mandarei o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a doutrina espírita. Como ele disse, traz os ensinamentos mais bem explicados. Então, cabe a nós o quê? Buscar esses ensinamentos. Tentar, na medida do possível, se transformar em pessoa melhor. E sempre exercendo o amor, né? Afundaram-se na ignorância e nela permaneceram por exclusiva e pessoal vontade. É o nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito vai falar para você: faz isso, faz aquilo. Você tem que ser ter o seu leme. Então você vai buscar, você vai pedir, e a ajuda vem. Então, enredando-se em crimes ignominiosos para atender ao egoísmo insano e ao louco desejo de gozo que sempre se acaba. Não souberam reflexionar em torno das promessas espirituais que lhe acenavam bem-estar comum. Vitórias sobre fracasso, experiência iluminativa, caso se houvesse envolvido por alguma renúncia pelo devotamento do bem. Então tá aí, ó. Vamos buscar fazer o melhor. Nós estamos aqui nesse momento muito importante, na passagem de provas e expiações para a regeneração. Vamos caminhar, ajudar ao planeta a subir mais um degrau, mas nós temos que buscar fazer o melhor. Muitas vezes a gente lá na espiritualidade programa o melhor e se deixa levar por influência dos outros, né? Então, mais uma vez, crivo da razão. Foi o que Kardec nos ensinou. Não importa a mensagem que seja destinada por A ou B, importa é o conteúdo. Vamos usar o crivo da razão, buscar Jesus na dúvida, orar, porque a ajuda vem. Deus sempre manda para nós os mentores da espiritualidade para nos encaminhar. Basta nós querermos usar o nosso livre-arbítrio para o bem. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Privacidade. Atualmente, fala-se muito em direito à privacidade e à intimidade. Sustenta-se ser imprescindível ao ser humano manter uma área de sua vida longe de qualquer ingerência alheia. As leis de nosso país protegem a intimidade e a privacidade. Elas garantem a inviolabilidade dos domicílios, os sigilos, bancário e de comunicações, dentre outros. Entretanto, muitas pessoas se aproveitam da proteção legal para cometer crimes e prejudicar terceiros. Quando apanhadas, invocam a título de defesa o aspecto secreto de seu agir. A amplitude desses direitos constitui questão controvertida no âmbito dos tribunais humanos. Contudo, impõe-se reflexão a respeito da privacidade, considerando um contexto um pouco mais vasto. A tranquilidade das relações sociais pressupõe limites e restrições ao que se compartilha. Os homens ainda portam fissuras morais em excesso, cuja integral revelação causaria muitas querelas e constrangimentos. O corpo físico, com as limitações de percepção que proporciona, funciona como elemento pacificador. No âmbito do viver terreno, a comunicação de ideias dá-se por ato deliberado de vontade. Os pensamentos não são imediatamente partilhados. O emissor da mensagem deve gesticular, falar ou escrever, a fim de que ela seja captada. Mas o planeta não é habitado apenas por espíritos encarnados. O contingente de espíritos desencarnados que nele vive é deveras significativo. Eles permanecem junto aos homens, frequentam suas casas, partilham suas ideias. Portas ou trancas não os detêm. No âmbito espiritual, a linguagem é o pensamento. Para transmitir uma ideia ou um sentimento, não há necessidade de gestos ou palavras. Basta pensar. Assim, todos têm uma nuvem de testemunhas à sua volta.
Não há nada de totalmente secreto no que se faz ou se pensa. Amigos e inimigos do outro plano da vida sempre acompanham tudo o que ocorre. Existe apenas um limite para esse intenso partilhar, e ele consiste na superioridade moral. Um espírito inferior não consegue ocultar nada do que faz ou pensa dos que lhe são superiores. Já os espíritos superiores partilham com os inferiores exclusivamente o que desejam. Essa regra também vale no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Um lar estruturado com base em valores nobres não é livremente franqueado por espíritos levianos. Uma barreira vibratória impede a profanação da intimidade de uma pessoa honrada e com hábitos puros. Apenas entidades nobres têm acesso a ambientes dignos e elas naturalmente respeitam os momentos íntimos dos encarnados. Assim, convém refletir sobre o que você faz em sua privacidade. Caso cometa leviandades ou seja adepto de maledicência ou pornografia, saiba que uma multidão de espíritos afins testemunha seus atos. Eles fazem parte de sua vida e partilham sem pudor dos seus mais secretos instantes. Se não lhe agrada essa perspectiva, resta apenas uma alternativa: moralizar-se. Reforme seu proceder e passe a viver com pureza e dignidade. Desse modo, apenas espíritos enobrecidos terão acesso ao seu lar. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao finalizarmos o estudo, rogamos graças a Ti por sempre estarmos a posto, trabalhando, arregaçando as mangas e fazendo o melhor que podemos para os nossos irmãos e para nós mesmos, Senhor. Pedimos que suas bênçãos em forma de luz abençoe a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, rogando a Jesus e suas bênçãos, a Deus Pai, que dê para nós a paz para o Brasil, a paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube e FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir da voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.